agosto de 2009, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos com a Unimonte. Estamos gravando no estúdio do MIS, da Secretaria de Cultura de Santos. Quem aqui fala é Roberto Tavares, historiador da FANS, junto com também o historiador José Dionísio de Almeida. Boa tarde, senhor Passos. Seu nome completo e data de nascimento. Herbert Passos Filho, nasci em 16 de novembro de 1954, em São Paulo, São Paulo. O nome dos seus pais completo e profissão deles. Meu pai é Herbert Passos, foi portuário a vida toda, e minha mãe Elza Berardi Passos, do lar, né? Como se fala, não era dólar, era do lar, né? Você nasceu aonde? Nasci em São Paulo mesmo, mas foi só uma questão imediata, porque sempre morei em Santos. Minha mãe só foi lá para cima para me conceber e depois vim. Você morava onde aqui? Você morava onde, seus pais, inicialmente? Inicialmente era ali na Delfim Moreira, no número 13 da Delfim Moreira, quando eu nasci. Aí depois mudamos ali para Almirante Cochrane, onde era o reduto mais ou menos da família Passos. Quase todo mundo da família Passos morava naquela região do Canal 5, perto da praia. E depois, mais tarde, quando comecei a trabalhar, quando me casei, aí sempre morando ali pelo Embaré. Você fez o primário aonde? Primário, fundamental, né? Fundamental, né, que se chama hoje. Inicialmente ali na cidade de Santos, né? Depois fiz uma parte, fui para o Canadá, depois para o Luiz Amacuco. Aí depois estudei uma parte também em Suzano, que fiz uma parte de contabilidade. Voltei para Santos, parei de estudar, comecei a trabalhar. Mas, continuando ainda na sua infância ainda. Conta aí, episódio da sua infância, foguetos de brincadeiras de infância, onde se brincava, como que rolava essa? Era uma questão, a família era muito unida, né? Então, final de semana era uma certeza, todos nos reuníamos na casa do meu avô, né? Na qual os primos lá, era uma família grande, eram 7 irmãos, né? Então, todos eles, todas as suas famílias iam lá, se reuniam ali na Almirante Cochrane 22, e do lado morava minha tia no 26. Então, era na casa dela que nós íamos brincar, tudo. E quando muito, até a praia, né, que era a nossa diversão, muita praia. Daí, um pouco mais tarde, começou aquela coisa que é natural, quase todos nós, praticar um pouco de surf, né? Também isso, uma coisa que o mar é uma coisa que chama muito, né? Porque dá aquela sensação de amplidão até hoje. Hoje, até um pouco antes de vir trabalhar, eu gosto de ver o mar antes de vir para. Fala um pouco dessa época do surf, fala um pouco. O surf era gostoso. Eu acho que é o único esporte que a pessoa tem uma empatia total com a natureza. A gente depende da natureza para desenvolver o esporte. Os outros a gente vai um pouquinho, é obrigado a usar uma máquina ou usar qualquer esforço maior. No surf, nós fazemos parte da natureza. É isso que dá uma sensação maior. Ser parte da natureza é muito gostoso. Sensação de liberdade muito grande. Você lembra de alguns parceiros dessa época? No início, é o início do Picuruta, por exemplo. Né? Não, lógico, eu nunca surfei tanto quanto eles, até porque eles continuaram. Mas foi muito gostoso naquela época. O pessoal ia ali pro Canal 1, do Canal 3 ao Canal 1, né? No resto não tinha muita onda. Mas do Canal 3 ao Canal 1, ali perto, quando começaram as obras do interceptor oceânico, mudou toda a questão ali das ondas, ficou muito mais forte. Ali era muito bom. Ali do Canal 1 ao interceptor oceânico e uma parte de Itararé só para quem era bom. O paneleiro era no restante, né? Era tudo paneleiro, né? Fala um pouquinho de Santos, naquela época ali, nesse período que você está falando, como é que era aquela região ali do Embaré, Ponta da Praia? Santos era uma região gostosa, sempre foi gostoso, né? Porque uma cidade tranquila, em que as pessoas... Eu só consegui perceber a diferença do que é Santos quando comecei a sair de Santos.
a gente vê que a gente tem essa tranquilidade de poder andar na praia, de poder andar de shorts, de poder andar de chinelo, que as pessoas não percebem. Tanto que eu só fui perceber que tem essa diferença quando eu saí de Santos. A gente se sente à vontade em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa, sem um olhar para o vestimento do outro, sem um olhar se a pessoa já almoçou ou vai almoçar. Não existe essa obrigatoriedade. Então essa facilidade sempre foi uma coisa muito boa para nós, principalmente enquanto criança, né? Então, foi uma época interessante, porque era uma época, a minha época de criança para jovem, é uma época em que também é uma alteração política. Então a gente vivia entre um limbo político e uma necessidade de manifestação que não podia acontecer, né? Então as tentativas de se movimentar politicamente também eram muito difíceis nessa época. Em termos de urbanização, de estrutura no bairro, como é que era um pouco isso? Como é que era isso? Bom, eu vivi uma época, foi a época que acabaram com os bondes, né? Então os bondes eram uma coisa que eles tinham uma identificação conosco, com os santistas, né? Eu enxergava o bonde como um símbolo nosso, né? Então era gostoso, porque você passava de bonde, e o bonde aberto, que era muito mais gostoso que aqueles camarões fechados, né? Bonde aberto, que a gente corria ali para não pagar, ia no reboque principalmente, né? A molecada dava um baile ali no motoneiro, lá no cobrador, que vinha com aqueles apitos, né? E o dinheiro assim, atravessado nos dedos para fazer o troco, era muito gostoso. E você acompanhava toda essa situação. Então, quando quando vão saindo os trilhos da cidade, trilhos que tinham um pouco de areia, tudo, e vai urbanizando, né? E vai trocando pelo asfalto. A gente vai vendo a diferença, a troca, quando vai saindo do trilho e vai entrando especificamente o asfalto. Porque a parte do trilho era uma parte também que era mais terra, mais pedra, tudo, porque dificilmente era realmente carroçável a área do trilho. Quais as escolas que tu estudou lá? Luiz Amacuco, ali na ponta da praia, foi gostoso ali, era um colégio de estilo moderno. Cheguei a fazer alguns cursos técnicos também, ali na parte de trás do Escolástica Rosa, também, no João Otávio ali. E o Cidade de Santos, né, que está até hoje, Cidade de Santos, aquela casa de pedra ali. Lembro até hoje do gosto da merenda, né? Aquele leite com aveia que a gente recebia, um pão com manteiga. Ali era gostoso. A gente tinha que fazer isso. E diferente de hoje, é interessante. Formávamos, cantávamos o hino nacional, sempre antes de entrar. Dava outra questão de cidadania. As pessoas entendiam mais o que era ser cidadão. Eu sinto muita falta disso hoje, viu? Desse entendimento de cidadania. E o cinema, bailes, essas coisas, né? Lá? Cinema sempre. Até porque eu sempre fui, desde pequeno, sempre fui um cinéfilo, né? Então, sempre corri atrás, sempre achei muito bom ver, até porque quem gosta de ler também gosta de cinema. Então a gente vê a transposição do livro para o cinema, acho que todos nós gostamos de ver, e acabamos também um pouco decepcionados, porque o cinema nunca é igual ao livro, né? A gente sonha muito mais com o livro. Então, íamos muito. Eu me lembro quando veio o Cine Glória, né? O Cine Brasília, aquela tela de 70 polegadas, os novos cinemas, né? O Cine Brasília ficava onde? Cine Brasília ficava na Pedro Lessa, com o Canal 6. Era um cinema grande. Acho que foi um dos últimos grandes cinemas, foi o maior cinema que eu vi aparecer em Santos. Outro cinema que eu vi aparecer foi o Cine Glória, que já era um pouco mais moderno, aparecia os filmes que eram mais culturais, tinha o Fumoir. O Cine Glória, ali no Boqueirão, ali funciona hoje uma danceteria. Ali é o Cinema 1. Cinema 1, exato, Cinema 1, tudo. Então, ali, depois com o Cinema 1 que veio com o Fumoir, né? Foi o primeiro que colocou o Fumoir. Então, também sempre com filmes, filmes mais intelectuais naquela região. Você frequentava as sessões do Morris? Sessões do Morris? Do Morris, o Morris, o cinema, o
velho francês. Não Você cheguei. não chegou a Não cheguei a frequentar lá frequentar, não. o cineclube, essa parte você Essa parte não cheguei. Não perdia aqueles lançamentos que tinha, que eram do Cineclube, que era sempre à meia-noite. É, cinema da meia-noite. Cinema da meia-noite. Que Eu não era com esse nome. É. Mas eu sempre assistia, que era sempre aqueles filmes premiados pelo Urso de Prata em Berlim, tudo, eram bons filmes aí. O cinema brasileiro ainda, muitos bons. Tinha algum lugar assim que a juventude, você no seu tempo, assim, na sua época de jovem, de adolescente, onde você se encontrava para conversar, tinha algum ponto assim? Tinha diversos pontos. Um era o Conde do Mar, né? O Conde do Mar, o pessoal ia muito ali para o Conde, ali, aquela região ali, aquela Oswaldo Cochrane com a praia, a região do Conde do Mar. Então, existiam alguns pontos, né? O pessoal se reunia ali, tinha o pessoal que se reunia no Boqueirão, o pessoal que se reunia no Gonzaga. Não eram Rua da turmas, Paz, na né? Rua da Paz. Não eram turmas antagônicas. Não me lembro de ver isso aí. O antagonismo que teve de confronto, isso ocorria muito entre colégios, por exemplo. O pessoal do Primo Ferreira, que não se dava com o pessoal do Canadá, que não se dava com o pessoal do Escolástica. Isso existia confronto, mas isso é até uma faixa de 10, 12 anos, 14 anos. Posteriormente, os grupos começam a frequentar essas áreas, tipo Conde do Mar, tipo Rua da Paz, tudo, já eram grupos diferentes, com culturas até semelhantes, mas nunca de confronto. Confronto existia nos grupos mais jovens. Nossa, toda vez que tinha um desfile de 7 de setembro, sempre acabava em pancadaria, porque as escolas se confrontavam. Naquela época a gente tinha muita disputa por fanfarras. Existiam, aqui na Baixada, nós tínhamos muitas fanfarras e elas conseguiam disputar entre si quem era melhor lá. Era muito bacana no desfile, mas sempre acabava em pancada. Quando começa assim o seu interesse, você falou de cidadania agora há pouco, né? Quando começa esse interesse, essa preocupação com a questão social, o início de uma formação política ou participação de alguma coisa assim já a nível de... Enquanto estudante, a gente sempre discutia questão de política, né? Que foi uma época que eu pego eu nasci em 54. Nós estamos na Revolução em 64, com 10 anos eu já via a Revolução acontecer, via o receio das pessoas, né? E quando tem meus 14, 15 anos, a gente começa a discutir. É uma época que a gente costuma questionar, e questionando o que acontecia, tudo. Existiam locais que a gente se reunia para discutir política, iniciava grupos de discussão, e eu sempre gostei muito de viajar. Quando eu tenho meus 16, 17 anos, eu começo a colocar a mochila nas costas, né, e sair períodos para viajar. Saía de mochila, era mochileiro, né? Ele saía viajando aí pelo país, em grupo de 2, 3 pessoas, né? Só de carona, parava num bar, se oferecia para fazer uma faxina, pegava comia, saia andando. Eu conheci o interior de Minas Gerais, conheci o interior da Bahia, conheci uma parte de Mato Grosso, fui até Sergipe, né, de carona, tudo. E para o sul fui pouco, mas para o interior do país. E a gente começa a ver as coisas, começa a ver as diferenças de tratamento, as diferenças de instrução, como as pessoas não tinham liberdade, via diferença. Aqui nós morávamos numa região, num tipo de país. Lá era outro tipo de país. As pessoas realmente eram muito subservientes. E isso, enquanto a gente tem 16, 17, 18 anos, isso aí causa uma revolta muito forte, né? Então, é dentro dessa época que eu começo a correr, a viajar pelo país, não só conhecer capitais, né? Conhecer as pessoas do interior mesmo. Então, isso aí realmente incomoda e a gente começa a discutir muito política, né? Nessa época era difícil se filiar a um partido político, mas acho que com a minha primeira filiação política foi com 19 anos. Eu me filiei no
no MDB, Antes no disso, jovem. Antes disso, como é que vai se dar essa sua formação profissional e essa formação intelectual, né, que vai desembocar aí na... Bom, eu, na verdade, só tive um contrato de trabalho até hoje. Né? Então, aos 18 anos, quando eu fiquei livre do serviço militar, eu me inscrevi na Petrobras Química, né, Petroquisa na época, entrei, né, e é o meu único contrato de trabalho até hoje. Embora as empresas tenham mudado de nome diversas vezes, é o meu único contrato de trabalho. Também comecei a fazer, fiz uma série de cursos profissionalizantes correlatos à minha profissão e iniciei o curso de Direito também. Foi em 82, comecei a fazer Direito. Né? Mas comecei, depois de um ano e pouco, parei, né? Até porque a dedicação em termos de trabalho estava pesada, já estava com 2 filhos, né? Eu em 73, 74 eu casei. 74 casei, 76 nasceu meu primeiro filho, né? E em 81 nasceu a segunda. Então em 82 já ficava um pouco difícil, ficava pesado, né? Mas também iniciar o curso de Direito também já dá outro tipo de formação. Mas eu já era afiliado ao MDB nessa época, a juventude do MDB, né? Me lembro que começamos aí, nessa época estava o Lara, estava nisso aí, tinha quem mais também. Foi na época que assume um dos interventores, aquele que era do jornal, Caldeira Filho, Carlos Caldeira Filho, assume, né? Aí nós cobramos uma providência dos vereadores do MDB, aí o pessoal não quis cobrar, pularam fora, e aí eu falei, não, é tudo conversa boa. Foi quando eu comecei a me decepcionar com a forma política que existia também, né? A política institucional, teoricamente organizada, né? Vi que ela não era organizada de baixo para cima, era organizada de cima para baixo, né? Então, os foros de decisão inferiores só existiam por existir. Eles não tinham capacidade nenhuma de decidir. Né? Sempre foi coisa de cacique. E a sua formação profissional? Você falando ali, sua profissão eu sou industriário, né? Industriário. E o técnico industrial, né? Tem que ter uma capacidade de conhecimento de química, física, instrumentação em geral, né? Então, por isso que eu fiz esses cursos todos, eletrônica, em química, onde ele física. Ele atua na operação de uma fábrica. Então, uma fábrica está lá, os equipamentos, que hoje está tudo muito automatizado. O computador da época era o trabalhador. Nós é que tínhamos que pensar, nós é que tínhamos que atuar. Hoje ficou uma coisa mais simples, né? Porque as pessoas são mais ajudantes do computador, elas não têm mais capacidade de decisão. Na época, não. Se confunde com o operador, é a mesma coisa? É o operador. É o operador de processos industriais, né? É um operador de vasos de pressão, operador de processos. Nós trabalhamos com caldeiras, compressores, todos os tipos de equipamentos. Você trabalhava com as válvulas, fechava isso. Hoje, os manômetros. Exatamente, tem que olhar, tinha que adivinhar a reação pela cor da chama. Então, a chama ficou mais clara, azul está com mais oxigênio, menos oxigênio. Olha para cima, dá uma olhada na chaminé, a chaminé está mais clara, mais escura. E baseado nisso aí, porque o conhecimento era empírico, né? Não tinha nada muito detalhado. Nessa época, 73, você aprende a fazer as coisas com a prática, realmente. Você não aprende com os livros. Você acaba criando uma simbiose do homem com a máquina. Às vezes você entrava numa sala de operações, via um monte de pessoas, todo mundo sentado sem fazer nada, lendo jornal, tudo. De repente, por alguma coisa que você não entendia, quem fosse leigo não entendia, aquelas pessoas todas levantavam, cada uma ia para um lado. Por quê? Porque elas sentem, pela vibração, pelos ruídos, elas sentem que alguma coisa está errada. E cada um sabe o que fazer. Realmente criar uma simbiose entre o homem e a máquina. Hoje é mais simples, porque
Está tudo no computador, quem tem que sentir ou deixar de sentir é o computador. Então, bem diferente do que era. E diminuiu o número de homens na FAP, no chão de FAP? Com certeza não existe. Olha, a minha categoria tinha em torno de quase 10 mil pessoas, hoje não tem 5 mil. Realmente reduziu muito. Não há... É uma coisa que, por um lado, você reclama da redução, mas a gente tem que entender que a produção de bens, principalmente em área química, ela é agressiva. Então, ela causa risco ao homem. Então, normalmente, é normal da qualificação, da melhoria da qualidade de vida, que cada vez menos pessoas trabalhem na produção de bens e que essa mão de obra migre para a produção de serviços. Porque a produção de serviços está direcionada para quem? Para o homem, para a melhoria de qualidade de vida. Produção de bens, não. Ela, normalmente, ela é agressiva, ela causa riscos. É normal isso. Você entra na Ultrafértil em 73. 73. E quando você começa a sua iniciação sindical? Como é que começa? Entro em 73 e nessa época era interessante, porque como era Petrobras Química, existia uma discussão entre qual sindicato representava. Se era o sindicato dos petroleiros ou era o sindicato dos químicos. Como eu sempre gostei, o que eu fiz? Me filiei nos dois. Era associado dos químicos e dos petroleiros. Então eu ficava com os dois sindicatos. Até que em 77 define que a representação é só do sindicato dos químicos e eu fico filiado somente no sindicato dos químicos. Como que você chega? Como é que você se filia? O que te leva a começar a sua... Eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei da política. Sempre achei que era uma obrigação da pessoa se manifestar. Eu, no local que tinha para manifestar, para falar de política, era realmente o sindicato. Né? Nem que fosse política trabalhista, de discutir essa parte. Nessa época o sindicato funcionava ali na Bolsa do Café, era bem pequenininho. Né? Então, você começa como no sindicato? Somente como associado. Sei, quando é 1988, não vou dizer que nunca sonhei em pertencer a sindicato, sempre sonhei a pertencer à diretoria de um sindicato. E quando chega mais ou menos em 1988, um pouco antes da Constituição, começam aqueles planos malucos, né? E eu participo de uma das assembleias em que a minha parte da categoria tinha tido uma perda grande, porque era semi-estatal, né? Era uma empresa de economia mista, e eu tive uma oposição que entrasse com um processo contra a empresa baseado em tais condições jurídicas. E a direção do sindicato falou, não, nós devemos ir pelo caminho tal e tal. O que acontece? Todo mundo da Assembleia concorda com a direção do sindicato, o único na Assembleia que não concorda sou eu. Eu voto contra. A pessoa fala, Passos, você é o único da categoria toda que está votando contra. Vota com a gente para dar unanimidade. Eu falei, não vou dar unanimidade. Eu estou convencido que vocês estão errados. Não é porque vocês são a maioria que vocês estão certos. Eu acho que eu certo sou eu, vou votar contra. Tudo bem, passa a Assembleia, tudo. Dali a 2 semanas é convocada a nova Assembleia e o pessoal liga, Passa, é bom você estar presente, nós queremos que você esteja. A diretoria do sindicato me chama para estar presente. Aí coloca da seguinte maneira, olha, aquilo que nós decidimos, tentamos fazer, mas não deu certo. E entendemos que a única forma de fazer é o que o Passos tinha sugerido. Então chamamos todo mundo para a Assembleia para alterar posicionamento e apoiar a posição do Passos. E volta e dar 100% aí a favor da linha que eu defendia, que por uma condição muito boa, graças a Deus, deu certo. Uma semana depois, o procedimento jurídico dá certo, nós ganhamos tudo. Foi aquela chamada, era uma urpinha, o pessoal chamava de URP pequena, era um percentual que era sobre 3 meses, né, de salário que tinha que vir e que não veio. Então, e nós ganhamos aquilo ali. Isso daí faz com que o pessoal comece a falar no meu nome na categoria. Aí,
sou convidado para fazer parte da administração do sindicato. Teve eleições no final do ano, que foi em 88, mas não deu quórum o suficiente para eleger uma chapa, e em 89 que nós somos eleitos. Somos eleitos definitivamente, né? Eu fui como segundo tesoureiro. Segundo tesoureiro. Esse período aí que tu está falando é um período ainda de ditadura, né? Sim. Como que se reflete isso na categoria? É isso aí, ele pode falar isso, acho que pode fazer mais amplo. Ele podia falar, né, acho que da formação do sindicato, né? Acho que tem aquela preparação. Né? E aí já fala dessa. Nosso sindicato sempre foi um sindicato muito visado. Nossos primeiros dirigentes, eles vêm de uma formação do Partido Comunista Brasileiro, que ele foi formado pelo Partido Comunista. Ele não foi formado pela categoria. Ele é uma orientação do Partido Comunista que se forme esse sindicato nessa base industrial nova, na época, né? Então, é um grupo que vem para a Baixada, trabalhando na construção da Anchieta, trabalha na emancipação de Cubatão. Que anos nós estamos falando? Nós estamos falando de 60 anos atrás, em 1949, né? Em 1939, 1949, que é o ano da fundação de Cubatão. E nosso primeiro presidente acaba sendo um dos primeiros vereadores de Cubatão, inclusive o único negro, né? Que depois de 3 sessões... Qual o nome dele, sabe? Cláudio José Ribeiro. Cláudio José Ribeiro, seu Cláudio, né? Para quem conhece ele politicamente, o Cláudio assume e é cassado pela própria Câmara na terceira reunião, porque assume ser comunista. Então, isso era crime de pensar, foi cassado. Dali, ele volta para a organização dos trabalhadores e vem a fundar 10 anos depois o sindicato, que era todo de formação comunista. Que ano que é a fundação do sindicato? 59. 59? 59 era o nosso sindicato, 24 de julho de 59. Ele é fundado esse sindicato, inicia-se a organização com o Fórum Sindical de Debates, né, que era uma organização anarco-sindicalista, né, que era, a região toda era anarco-sindicalista, então os sindicatos se reuniam e por adesão eles aceitavam ou não tomar parte dos movimentos. A grande demanda dos trabalhadores químicos era a jornada de 6 horas. Inicia-se uma greve muito difícil, sofre muita pressão, pede-se o apoio do Fórum Sindical de Debates, e é quando tem, isso é 63, 64, é quando o pessoal que estava construindo a COSIPA adere, os portuários também aderem, formam uma greve geral na Baixada Santista, foi a maior greve geral da Baixada Santista, que leva a uma grande vitória. Uma vitória muito grande dos trabalhadores. Turno de 6 horas, adicional de periculosidade, adicional de turno, todas essas grandes vantagens que hoje até fazem parte, muitas vezes fazem da nossa Constituição, vieram dessa greve. Quando isso consegue isso aí, lógico que a retaliação vem. Logo inicia-se vem a Revolução de 64, a intervenção, acho que nós fomos o 57º sindicato a receber a intervenção, né? A intervenção, colocaram o interventor de Guimarães nessa época, faz a intervenção, a primeira coisa que o interventor faz é chamar uma assembleia, na qual, segundo diz a ata dessa assembleia, os trabalhadores recusaram todos os direitos que tinham conquistado. Né? Para ver a situação, foram obrigados a abandonar os direitos conquistados. Nossos diretores são presos, o Cláudio também, vão fazer uma estadia no Raul Soares. Né? E nessa época os trabalhadores perdem de fato Perdem o turno, perdem os adicionais, perdem tudo. Perdem tudo. Né? Então isso daí, depois para recuperar, foi toda uma outra luta.
eles perdem isso daí tudo. E com essa grande perda, e a perda também dos seus dirigentes, nessa época... Você falou que o Cláudio foi preso. Tá? Cláudio foi preso, e muitos foram presos, outros conseguiram fugir, foram para o Raul Soares, tudo, até que passa esse período, o pessoal que consegue sair vai para o exílio, vai para a União Soviética, muitos deles, o Cláudio vai, diversos dirigentes nossos vão, recebem informação e voltam, né? Depois de transcorrer um certo tempo, eles voltam para cá. Mas quando voltam, são presos novamente. Tá? São presos, e aí era uma situação muito mais dura. Porque o início da Revolução, se tinha aquele militarismo, mas o militarismo que ainda tinha regras. No transcorrer do período militar, as regras são totalmente esquecidas. Parecem pessoas completamente desequilibradas. O delegado Fleury, me lembro até hoje, quando o Cláudio conta pra gente, né, a questão de como ele foi torturado, como é que a filha dele foi torturada. É uma coisa muito tocante, sabe? Ele contando pra gente quando a filha dele, que era uma menina, nua, sofrendo choques nas partes íntimas, para que ele falasse coisas que ele nem sabia que aconteciam. Então, uma coisa que a gente lembra, a declaração dele é uma coisa muito forte. Quer dizer, por isso que a gente considera que eram alucinados, que estavam no poder, né, que queriam fazer essas coisas. Mas vem a anistia, né? E com a anistia, o movimento sindical recupera um pouco o poder, é o Edson que assume o sindicato. Aí acaba a intervenção, o Edson é eleito. Acaba a intervenção, o Edson é eleito. Isso aqui ano que é? Isso aí não me recordo o ano. Mas ele não fica muito tempo, ele é uma pessoa, ele leva a julgamento as perdas, né, desse período, e a recuperação no Tribunal Superior do Trabalho concede a recuperação do que o interventor tinha retirado. Então, ele consegue juridicamente a recuperação de parte desses direitos. E ele fica tão decepcionado da forma como o judiciário o tratou. Outro dia, o pessoal que estava presente nesse dia, em Brasília, eles falaram que eles foram lá para assistir o julgamento em Brasília, dos direitos dos trabalhadores. E o que acontece? Eles falaram, não vai ser julgado hoje, pode ir embora. Eles estão se retirando, escutam que vai ser anunciado, que está sendo colocado em discussão justamente o processo de dissídio deles. Eles retornam, comparecem, porque havia necessidade do comparecimento, e com isso eles recuperam parcialmente. Aí o Edson sai, diz que senta ali nos degraus e fala, olha, para mim acabou. Entrega o cargo, e aí é quando o Eupídio assume. O sindicato fica em torno de quase 20 anos, como presidente do sindicato, né? E passa depois para o Cardoso. Cardoso pega um período do Eupídio, um ano do Eupídio, que é o ano de 88, justamente quando eu estou entrando, né? Quando estou começando a participar efetivamente da política. Você entra na diretoria do Cardoso? Entro na diretoria do Cardoso, na administração Cardoso mesmo. Mas foi uma administração problemática, né? Porque nós tínhamos uma dicotomia muito grande. O Cardoso tinha um procedimento que nós não concordávamos, né? Então tinha um racha muito grande de diretoria, tanto que ele não convocava assembleias, e nós fomos obrigados muitas vezes como diretores a convocar a assembleia, na qual ele voltava e batia de frente com a gente, porque ele não queria assembleias. Mas isso leva a uma primeira grande greve que ocorre depois de todo esse movimento, porque realmente o sindicato ficou sem greves nessa época, não tinha quase movimento nenhum. E nós fizemos uma grande greve na Ultrafert, foram 15 dias de greve. Quando é essa greve? Essa greve é em 1980 e 1990. Nós fizemos um dissídio, toda uma negociação em 89. A empresa
faz os compromissos, quando chega a final de 89, a empresa resolve não honrar compromissos. Mas isso por uma postura governamental, porque era uma empresa estatal e o Estado decidiu o que queria e o que não queria. Nós não concordamos e fomos para a greve. Mas a greve acontece em fevereiro de 89. Então foram 15 dias de greve. Quando vai para o tribunal, nós fomos vitoriosos em tudo. Como eu tinha liderado essa greve, então o nome, meu nome e o nome do grupo começa a prevalecer sobre toda a diretoria. Tivemos uma outra greve, foi na Alba, e tivemos também uma greve na Ródia, né? Então, aí nós já estamos em início do governo Collor, tudo, tivemos alguns problemas muitos problemas de demissões, tudo, né? E quando dá final de 91, temos novas eleições. A nossa chapa vence as eleições de 91, né? O Cardoso se retira, até nós acabamos assumindo antes, porque nós tínhamos que assumir em 92, mas logo após as eleições nós convidamos eu era segundo tesoureiro, convidamos o tesoureiro a sair de licença, né? Ele precisava descansar, né? A gente usava esse termo, né? No meio sindical, convidamos ele a descansar, ele sai de licença, e convidamos o presidente, que era juiz vogal, que era o Cardoso, também a ficar na junta, para não comparecer mais. Nós tocamos o sindicato sem o presidente, sem o tesoureiro. Como eu era segundo tesoureiro, assumo a tesouraria, e o presidente deixa o talão de cheque assinado para o Conselho Fiscal e para mim tomar conta. Assumo como diretor responsável, e aí começam realmente, né, a assumir o sindicato a partir de 91. Em 92 você foi presidente eleito? Né? Assumo como eleito em 5 de maio de 92. Em 92 assumimos como diretor responsável um pouco antes, né, no convite à direção anterior se retirar, até porque até esse momento eu não era diretor afastado, né, eu trabalhava na fábrica. Até 92 você trabalhava na fábrica? Até 92 trabalhava na fábrica. Então, tinha que ir no sindicato e definir. Era um grupo, né? Esse grupo. Aí, em 92 iniciamos. Um dos grandes problemas que nós tivemos logo de cara foi a questão ambiental, do problema Ródia, né? Antes de entrar na Ródia, vamos conversar um pouco sobre... E como que está o movimento sindical nessa época? Aí a CUT... Aí como que o ABC, ABC é 76, 77, 78, como que, essas coisas vão acontecendo, como que vocês vão acompanhando? O que acontece? E a formação da CUT, da Conclate. Falar dos partidos também, você falou que você no PMDB, você ficou, você não ficou, foi para onde? Em 80 e pouco tem aqui a Conclate. Conclate, na Praia Grande, e há uma divisão do movimento sindical. Essa divisão acaba gerando a criação da CUT, que é a central mais antiga que nós temos. A CUT começa a organizar e polariza o movimento sindical. Então existia a CUT e existiam os outros movimentos. Tentam se fundar algumas coisas de federações, união de federações e confederações, mas não dá certo. A única central realmente, que era única, nesse momento ela é única, era a CUT. E existiam os outros movimentos, que não tinham organização nenhuma. Tanto que havia os embates eram até físicos. Eleições sindicais eram difíceis, existiam muitos confrontos físicos, tiro, existia de tudo, né? As pessoas tentavam invadir sindicatos, tomar o sindicato no braço uma das outras. Então, foi um pandemônio nessa época, realmente. A gente lembra, hoje é bom que quem sobrou consegue dar risada, né? Lembra Qual o sindicato que era mais violento? Olha, a área química era muito violenta. Era muito violenta. Mas o que acontece? A área que sempre predominou em todo o movimento sindical, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, é a metalúrgica, que é a mais volumosa. Tem algumas que são volumosas, que não são comerciais, mas são mais difíceis. Porque o movimento sindical é muito interessante.
ele é completamente diferenciado. Você pega, por exemplo, os sindicatos industriais, são em média 200, 300 trabalhadores para cada patrão. Sindicatos comerciais, área de serviço, você pega, são 3, 2 trabalhadores para cada patrão. Aí, de repente, você vai para o sindicato do trabalhador em edifício, são 200 patrões para cada empregado. Então, as formas de organização são completamente diferentes. E o que prevalece em todas as centrais sindicais? Os sindicatos de trabalhadores e indústrias, principalmente metalúrgicos, são os mais volumosos. Fora isso, são movimentos agrários, né, que existem paralelamente. A CONTAG era muito poderosa. CONTAG sempre foi muito forte, né? Então, Francisco, né? Isso, o pessoal do norte, muito forte. A parte agrícola, os movimentos rurais sempre foram fortes lá. E, então existe toda essa diferença, né? Não dá a gente falar, a gente até hoje fala, precisa mudar a questão sindical, porque não dá para ter uma lei só, como se um dirigente fosse igual ao outro, um trabalhador fosse igual ao outro. Não é lógico. A mesma coisa quando a gente fala de salário mínimo. Como é que vai fazer um salário mínimo nacional? Aqui no sul não vale nada o salário mínimo. Lá no norte, nem as prefeituras conseguem pagar salário mínimo. Quer dizer, não dá, né? O Brasil é muito grande, muito diferente. E as categorias também são. Então tinha todo esse movimento. Eu me lembro, o pessoal do ABC vinha aqui, invadia o sindicato, chegava a bater nos funcionários, diretores, né? Quando nós entramos, nós impusemos uma norma, né, que a gente brincava que era uma norma. Nós não batemos ninguém, não atacamos ninguém. Só retalhamos em dobro. Então começou. Em vez de deixar o pessoal fazer eleições aqui, começamos a fazer eleições nos outros sindicatos também. Montamos um grupo. Até hoje nós fazemos eleições em todos os sindicatos. Nós temos grupos de pessoas, de dirigentes, de ativistas que fazem eleições, são mesários, sabem trabalhar com essa legislação específica de eleições, né? Então fazem. Eu faço no Brasil todo. Também né? dá porrada também? Hoje a gente dá, antigamente a gente levava, né? Mas olha, nós vamos fazer eleições, há pouco tempo atrás, que são 6, 7 anos atrás, fui fazer eleições nos rurais de Pernambuco. Agora, pensa, os rurais de Pernambuco, o chefe anda com uma papa amarela, aquela 44. O chefinho anda com um 38. E o instrumento de trabalho do pessoal é uma peixeira desse tamanho. Quer dizer que violência não falta. Você chega lá, aquelas cidades que a pessoa... o maior comércio que tem é funerária. Tem mais funerária do que bar. Em cidades pequenas lá do Nordeste. Então, dizer que não existe violência também a gente não pode dizer. Impressiona essas coisas. Mas o negócio foi... Acho que há uma redução muito grande, principalmente aqui no estado de São Paulo, reduziu bastante esse confronto. Ali, cobrador de ônibus, também muito tiro. Sim, motorista, cobrador, essa parte aí do pessoal na área de transporte ainda é a área mais violenta. Mais violenta, é? Essa daí realmente é uma área que eu não quis ter experiência nessa área daí, de motorista, aí eu saio fora porque realmente é muito arriscado. Aqui na Baixada teve um período que você até citou, né, onde começaram a aparecer várias oposições. Como é que foi esse movimento, esses confrontos, esses conflitos, né, continuando isso que você está falando? Né? Esses conflitos existiam muito, até porque existia toda uma organização que era a CUT, que partia para a conquista. Não havia um contraditório, não havia alguém que formasse o contrário. Mas em 1991, se não me engano, existe a Força Sindical. É formada a Força Sindical. Em 1998 cria a Força Sindical? Isso. Cria a Força Sindical. E a Força Sindical, se por um lado tinha um grupo que foi financiado, a gente hoje sabe que existia um financiamento até patronal para formar inicialmente a Força Sindical, existia um outro grupo que era politicamente somente contrário à forma de atuação da CUT. Com o tempo, foi se separando o joio do trigo e a Força Sindical realmente passou a ser uma central sindical. Mas no início a gente sabe que houve financiamento.
ela começa sobre a base de uma ideia do Medeiros, do Antônio de Medeiros, que chamava-se sindicalismo de resultado. É, só lutar pelo que tem vantagem, e não ideologicamente. Ela prega a separação ideológica da questão da luta de classes pela luta de vantagens para o trabalhador. Então começa a se discutir essa separação, que desenvolve bastante, né? Então começa a criar uma outra possibilidade. Então só existia ou era da CUT ou era pelego. E aí passou a ter a força sindical. Sempre existiu a CGT, mas a CGT nunca conseguiu realmente desenvolver e ter um número grande, até porque passaram a ter duas CGTs, uma era a CGT lá do Pegado, do pessoal, e depois tinha a outra CGT que era do pessoal lá do processamento de dados, essa do 8, tudo que era a única que ficou ligada à Federação Sindical Mundial, e acaba se esvaindo, né? Por quê? Porque todas as outras centrais, embora tivessem suas diferenças, elas são ligadas a outra central internacional, né? Como é o nome da outra central? Essa era a CIOLS, Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres. Era chamado que era o movimento sindical cristão, né? Contra o movimento sindical comunista, que era da FSM. Né? Então existiam essa parte. Aquela da Falcio, como chama? A grande sindical americana, qual é o nome da... A FLCIO. A FLCIO, que também se junta na CIOLS conosco. Né? A CIOLS também ela organiza um outro sistema. Dentro dela, organiza os secretariados profissionais. A CUT está dentro da CIOL. Está dentro da CIOL. Hoje a CUT, a Força, o GT, todas as centrais do Brasil, à exceção da CGT, estão filiadas a CIOLS. Até porque reunificou, existiam três centrais mundiais, e hoje só existem duas centrais mundiais, porque há um procedimento de unificação. E a ORIT? O que é a ORIT? ORIT é a Organização Interamericana de Trabalhadores, né? Então é uma organização só pan-americana, né? Na qual tinha sede no Panamá, inicialmente no Panamá, na Venezuela. Tinha um dirigente famoso lá, né, que faleceu. Isso. É o dirigente agora, me falta o nome dele, era muito amigo nosso, o John Anderson. Anderson, era o nome dele. Não era John, não, mas era o Anderson. Era muito amigo nosso, visitava muito aqui o Brasil, tudo. Sempre estive com ele lá em Caracas. Antes de voltar, voltamos à questão. Aí nós estamos. Está criando a força sindical. Cria a força sindical. E essa discussão sobre sindicalismo de resultado, como que isso desenrola, até onde vai, como é que isso. Inicialmente era toda aquela balbúrdia, né? Do que devia. A maioria dos sindicatos que se filiam à força sindical se filiam para ter onde se segurar, onde se apoiar, porque não havia outro lugar. Ou era a CUT, e a CUT partindo para invadir os sindicatos, né, porque era forte, ou então ficava a ver navios. Então, cria-se um polo atrativo, a força sindical se torna a outra face da moeda. Então, podendo os outros que não concordavam com a CUT se unir debaixo desse guarda-chuva. E vai crescendo, sobre principalmente o apoio de dois grandes sindicatos, que é o Sindicato Metalúrgico de São Paulo e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, também que era outro sindicato muito forte. Então, esses dois acabaram originando a grande força sindical. Foram os que apoiaram, foram os que financiaram, né? Teve o apoio internacional de alguns outros sindicatos. A força ela começa com o apoio do Sindicato Metalúrgicos lá da Bélgica. Ela recebe também apoio da Força Ouvrière de França, recebe apoio da UGT de Portugal, recebe apoio da UGT de Espanha, a Alemanha não vem, Itália nós recebemos apoio da UIL,
né? O restante não era tão representativo. E da FL-CIL também, nós recebemos apoio. E com isso consegue começar a se inserir também no modelo internacional. Modelo internacional que a CUT era forte, mas sempre mais forte sempre foi a CGT, que era mais antiga. Tinha mais nome, até porque tinha muitas CGTs no mundo, então o nome tinha essa semelhança, né? Então, mas a CUT, com certeza, foi a central que mais cresceu internacionalmente, né? Cresceu, deu baile em todo mundo, ela entendeu a necessidade não só do comprometimento político, mas da contratação de profissionais capazes. Porque é aquele negócio, muita gente falava, não, tem que ser um dirigente que vai representar. Pessoal, e a CUT botava a seguinte posição: se nós não entendemos disso, vamos contratar alguém que entenda. Então, ela investe tanto que os programas de formação, durante um grande período, a força sindical sempre pegou muitas verbas para qualificação de trabalhadores. Pega verbas federais que são específicas para isso. A CUT, os programas da CUT, além de ter formação para trabalhadores, ela pega uma grande parte para a formação de dirigentes sindicais. Então você consegue ver uma profissionalização da CUT muito grande. Tanto que a CUT realmente ela consegue ser a principal central do Brasil. Até a questão de um ano atrás, a CUT era a maior central sindical. A força sindical, o ano passado é que ela conseguiu passar a CUT em São Paulo e agora, começo desse ano, é que ela consegue passar a CUT no Brasil. Passou a CUT no Brasil. Passou a CUT no Brasil agora, foi em março, abril, que ela passou em número de trabalhadores representados. Ainda não passou em número de sindicatos, mas passou em número de trabalhadores representados. Hoje a força sindical é a principal do país. Falar sobre... Houve uma lei, essa lei do Lula, que reconhece as centrais sindicais, aí a corrida para filiação de sindicatos. Que, como é que rola isso aí? O sindicato que ganha no dinheiro, como é que é? Tem uma verba e a representação é... Na verdade, o que acontece? O Lula sempre foi favorável às centrais sindicais. O modelo brasileiro, legal, sempre reconheceu somente as confederações. Só que as confederações são belíssimos castelos que existem em Brasília, que não funcionam, que não representam. Eles sempre funcionaram muito bem para indicar, na época que podia indicar, ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Para isso funcionavam bem. Mas para mais nada. Morreram há alguns anos, o pessoal esqueceu de enterrar, né? Mas estão lá ainda. O mortos existe em Brasília. Nós temos um modelo que tem um imposto sindical, no qual 20% desse imposto vai para Brasília, para o Fundo de Amparo do Trabalhador. Com o governo Lula, nós definimos que metade disso não vai para o Fundo de Amparo do Trabalhador, vai para as centrais, desde que indicadas pelos sindicatos. Com isso daí, hoje, nós estamos falando, se falasse de todos os sindicatos que existem, a maioria não é filiado. Aliás, 60% hoje já está filiado, 40% não é filiado. Mas quando você se filia, tem que indicar no Ministério do Trabalho quem é seu representante como central, que substitui. Porque realmente, nesses últimos 10 anos, quem vem negociando com os governos são as centrais sindicais. As confederações, há muito tempo, deixaram de ser representativas. Então, quem vai falar sobre salário mínimo, fala sobre legislação, é tudo central sindical. O governo reconhece. Elas são representantes de fato, embora não fossem de direito. Com essa legislação, elas passaram a ser também de direito. Então, é a modificação que existe. Os sindicatos, eles têm uma contribuição para a central. No caso da CUT, é um percentual sobre o que de arrecadação. No caso da Força, é um percentual equivalente ao número de trabalhadores associados. Né? Então tem é a única diferença aí. E essa questão da filiação, a procura de novos sindicatos filiados? Existe. Tanto é que temos a UGT, né? A UGT, ela tem... Como que está, como chama,
o pólio lá da primeira, segunda, como é que está isso? Em número a CUT, em número de sindicatos, a CUT ainda é a maior, né? Ela tem um número maior, e nós entendemos que até o ano que vem, no máximo 2 anos, só devem ficar 3 centrais no Brasil. A CUT, a Força Sindical, e a outra será ou a nova central ou a UGT. A diferença, o crescimento da força, se deu mais ao fato do PT ter ido ao governo. Quando o PT foi ao governo, vira governo, ele pega muitos quadros, ele vai buscar quadros aonde? Dentro da CUT. Isso daí realmente reduziu muito os quadros, os principais quadros operacionais da CUT. E, por outro lado, aumentou a cobrança do principal público da CUT. Qual era o principal público da CUT? Funcionários públicos. A Força Sindical praticamente não tinha funcionário público. Hoje, o setor que mais cresce dentro da Força Sindical é funcionário público. Tanto é que essa região da Baixada todinha, praticamente todos os funcionários públicos municipais, à exceção de 2 sindicatos, não são filiados à Força Sindical. Mas todos eles são filiados à Força Sindical. Então, existe toda essa migração. Por quê? Porque a gente sabe que o fato de ser governo, você não pode cumprir tudo imediatamente, você tem outros compromissos, não somente o compromisso sindical. Então, isso daí provocou realmente uma grande migração. Eu acho que isso responde pelo grande crescimento da Força Sindical, dessa migração do funcionário público da CUT para a Força, né? Houve um racha na Força, né? Houve a saída dos comerciários, né? Comerciários de São Paulo, que eram, como eu falei no início, os 2 grandes principais sindicatos eram metalúrgicos e comerciários de São Paulo. Houve o Ricardo, ele gostaria de ser o presidente da Força, Ricardo Patá, quando o Paulinho sai para deputado federal, mas o Paulinho se mantém como presidente da Força. É quando o Ricardo Patá, vendo que não haveria futuro, ele unifica com 3 centrais, que eram a CGT, era a outra central lá do Alemão, né? E tinha SDS, Social Democracia Sindical, e a CAT, que era uma outra central pequena também, e junta essas 3 centrais e forma uma central, da qual ele é hoje o presidente. Qual é o nome da central? Essa? É UGT. A UGT, né? UGT, União Geral dos Trabalhadores, que é a terceira. É a terceira? É a terceira. Ela volta e meia está disputando, mas hoje ela é a terceira. Ela disputa muito com a nova central, né? Que é a antiga central das federações, né? Que também tem. Essa nova central é das federações, né? É a central das federações, confederações, que se uniram para formar uma central, já que não tinham saída lá. Então forma tudo isso aí. Então é esse movimento todo que forma esse aglomerado. Mas só devem ficar 3 centrais somente na região, no Brasil, né? Que é um número até excelente. E excesso de representação, a gente sabe que isso aí acaba perdendo representação quando dá excesso. A gente pode voltar e falar também sobre aquela questão que a gente chega no momento que a gente é 92, 93, que eu estava falando do caso Ródia. Isso. Quando a gente é um dos primeiros problemas, porque logo que nós iniciamos nós tivemos 2 grandes problemas. Processo de privatização da Ultrafértil e o processo de contaminação dos trabalhadores da Ródia. Processo de privatização da Ultrafértil, nós tiramos o seguinte tema. Nós éramos contra a forma de privatização. Nós entendíamos que a privatização era um ato administrativo, mas era possível se ocorresse não pelo valor de face, mas pelo valor de mercado das chamadas moedas podres, né? Então, essa era a linha que nós queríamos, né? Porque fosse pelo valor de mercado. Porque senão as pessoas compravam cada R$1 de moeda, eles compravam por 1 centavo e depois eles utilizavam como se elas valessem R$1. Era uma briga muito grande. Não? Mas acabamos perdendo, a empresa acaba privatizada, né? E, paralelo a isso, nós temos a contaminação dos trabalhadores da Ródia. Foi um caso grave. A gente tem que lembrar que em 1986
A empresa se chamava Clorogil, era uma subsidiária da Ródia. Ela já tinha tido, por causa da contaminação com o chamado pó da China, o pentaclorofenol, que levou a óbito os trabalhadores e contaminava não só os trabalhadores, mas contaminava inclusive a família deles. As pessoas levavam a roupa de trabalho para lavar em casa, acabava contaminando a esposa, filhos, tudo, com a própria roupa de trabalho. Qual era o sintoma da contaminação? Apareceram feridas, problemas dermatológicos muito grandes, tumores apareciam na pele, aí ficava toda roxo, tudo. Mas principalmente porque era pó, e o pó se acumula onde? Em dobra, nas dobras do corpo. Então, axilas, pescoço, nessa parte aqui do pubis, tudo aí, as fotos são horrorosas isso aí. Então, há um grande problema. O Ministério do Trabalho intervém, é dado garantia e essa unidade é desativada. Mas o que acontece? Muito desse produto tinha sido espalhado pela região. E a Ródia, na verdade, tinha contaminado a região toda com o pó da China. É feito um grande trabalho de verificação dos pontos de contaminação e a Ródia passa a ter a obrigação de pegar, raspar esses locais e levar para ser destruído no incinerador que é montado lá na unidade industrial em Cubatão. É quando nós estamos lá dentro e começamos a ver outras contaminações. E verificando a própria condição desse incinerador que queimava os resíduos, que é terra e pó da China, que estavam por aí, nós vimos tinham diversos diplomas de parabéns para os trabalhadores por terem quebrado recordes. A questão da experiência na indústria nos ensina o seguinte, que quebra de recordes é perigoso, é sair das normas. Ora, quando você aumenta o volume dentro do incinerador de produto, na verdade você está baixando a temperatura. Você está teoricamente queimando. E o que acontece? Essa temperatura mais baixa no topo da chaminé, abaixo de 1.300 graus, ela provoca o quê? Ela provoca dioxina. A dioxina é um elemento cancerígeno, é mutagênico, é absurdo. Então, é quando o Ministério Público começa a correr junto conosco, nós mandamos fazer uma inspeção na Ródia, e aí, junto com o Ministério Público, médicos, apoio da doutora Lia Giraldo, que trabalhava para nós, fizemos uma verificação e encontramos que 60% dos prontuários dos trabalhadores ou indicavam que eles estavam mal ou não tinham os prontuários. 60% numa população, em qualquer população é uma coisa extremamente ruim. A empresa tinha esse incinerador, que era só para queimar resíduo dela. E ela queria fazer o quê? Usar esse incinerador para queimar resíduo dos outros. Que aí isso daí dá um bom dinheiro, porque resíduo industrial tem que ser destruído e não tem como. Na região não tem. Então ela faz o estudo junto à CETESB para queimar ascarel. Ascarel é um dos piores produtos que existem para ser queimados, né? É um dos produtos mais cancerígenos que existem. E tanto que é proibido em qualquer lugar do mundo. É aquele óleo que usava em transformadores, óleo bem fininho, mas extremamente cancerígeno. Qualquer contato com ele realmente é pernicioso. Eles usavam para quê? Esse ascarel não, o ascarel dos outros, né? Eles iam receber esse produto que vinha dentro de transformadores, né? Eles iam usar para queimar. E é isso que ocasiona uma série de problemas. O que nós enxergávamos? Nós vimos a Ródia, que produziu um produto que produz CFC. O CFC, existia uma norma em poucos anos ele ser proibido no mundo por afetar a camada de ozônio. Então nós temos que construir toda uma estrutura em volta da Ródia para falar, olha, nós temos que ganhar tempo, ganhar em cima da empresa, porque dentro de pouco tempo ela vai embora. A gente falava, vai sair a francesa, né? Porque ela não tem mais interesse. Essa unidade não vai ser reformada, eles não vão fazer nada e vão embora. Nós temos que pegar, segurar a empresa. E começamos a estudar, fizemos uma série de fotos
internas, proibidas, mas fizemos mesmo. E descobrimos o quê? Ela começa a fazer as fundações de um tanque para colocar o ascarel. Quando ela cava, o produto que ela mesma enterrava dentro da área dela começa a brotar do chão. Eles não conseguiam fechar os buracos porque minava solvente do chão. Eles começam a botar bomba e tirar aquilo ali e nós fotografamos tudo. Fomos para dentro de novo, junto com o Ministério Público, identificamos essa situação, procuramos o Ministério Público, entramos com uma ação. Por outro lado, o Ministério Público está querendo fazer outra ação contra a Ródia. Quando ele encontra a nossa, ele pede para se associar à nossa ação. E, pela primeira vez, uma grande multinacional, né, aí, até que era estatal, né, na França, ela interrompe as atividades, é interditada imediatamente, todo mundo sai por ser incompatível com a saúde. Aí começa toda uma grande discussão do que vai fazer com ela. Quantos funcionários tinha a Ródia? A Ródia tinha 158 funcionários diretos e tinha mais 90 indiretos. Né? Então, não era uma grande unidade, mas era um grande problema. Né? Você saberia dizer da situação daqueles lixões lá que eles tinham, né, em São Vicente, na área continental? Lá. Exatamente. Isso é quaternária mesmo, é da Ródia também? É da Ródia também, que é uma parte desses lixões. Então, o que acontece? Esses lixões, a empresa continua cavando e botando tudo em big bags, em sacos, aquilo ali, colocando aquele resíduo. Não, com a interdição, ela não pode mais queimar. E aquilo ali fica estocado, aquele produto. Então, nós temos mais do que um produto, mais do que um problema. Nós tínhamos algumas pessoas daquelas regiões que estavam com problema de câncer, estavam com problema de tudo, que estavam em tratamento. Tudo é suspenso. Nesse momento a gente vê o quê? E de repente o sindicato vai levar culpa por isso. Então, é nesse momento que nós compramos uma ambulância, compramos uma série de coisas aí e começamos a substituir a Ródia nesse serviço social que ela fazia. Quer dizer, fazia para não deixar a coisa florar, né? E começamos a substituir para o pessoal do quarentenário, dessa pessoa aí, levar o pessoal para hospital, para tudo, crianças, tudo, né? E entrar em contato com a comunidade. E aí está uma série de movimentos contrários a Ródia. Tivemos apoio do Greenpeace, que também veio aqui, fez uma grande manifestação, chamou a atenção. Tivemos contato com diversas entidades não, empresas de mídia da França, né? Teve pessoal do Libération aqui, pessoal do L'Événement de Jeudi, que é uma revista semanal, assim, do tipo da nossa Veja, né? E que vem para cá e começa a publicar. Porque nós entendíamos que aqui não estava andando, só aqui não andava. O próprio jornal da CIOS começa a publicar para o mundo todo e isso daí faz com que a gente consiga uma certa pressão. Eu vou para a França nessa época, né? E entro em contato com o pessoal da Federação Chimique de França e com eles nós temos o apoio, levamos o nosso material, temos o apoio, porque eles tinham assento na direção da Ródia. Porque lá, por ser empresa estatal, o trabalhador tinha assento no conselho. Eles conseguem, com essa pressão, nós fazemos um grande acordo. Em 1994, não tem mais atividade industrial na Ródia. Ela passa a ter, a única atividade que ela tem é limpeza do lençol freático, né? Então os trabalhadores estão lá, eles retiram a água do subsolo, ela é filtrada e devolvida à natureza. É só isso. Isso daí vai demorar 20, 30 anos ainda até conseguir fazer todo esse serviço. E a raspagem, parar para raspagem, esse negócio? A parte da raspagem está parada até hoje, desconheço que continue. Mas o local onde estava esse produto, né, armazenado em big bags, ele foi transportado para a Bahia. Primeiro eles queriam transportar para a Ródia, de novo, levar para dentro da Ródia. Eu entrei em contato com o pessoal, com os vereadores de Cubatão, e falaram, não, já tirou o lixo daqui, voltar para cá não volta. Aí o que aconteceu? A Bahia tem um sistema de incineração.
Então, conseguiu-se autorização. Primeiro tentaram no Paraná, o estado do Paraná não aceitou, mas o estado da Bahia, que tem um que funciona para o polo industrial, lá de Camaçari, esse pessoal de lá aceitou fazer a incineração. Houve uma interdição, depois houve uma liberação, e a maior parte do que estava estocado em São Vicente foi remetido para a Bahia. Não sei se a maior parte ou a totalidade do que estava estocado. Raspado de novo, eu sei que não foi raspado. Tá? A raspagem parou. Tá? Mas o que estava estocado, ou quase a totalidade, foi desenvolvido, foi mandado para lá. Nós queríamos, na época, o que o sindicato queria não era essa forma de destruir com incineração. Nós queríamos desenvolvimento de bactérias que tivesse compatibilidade com a região e que tivesse a capacidade de digerir organoclorados, né? Então existe essa possibilidade que eles chamam de land farms, né? Fazendas de terra, né? Eles pegam, desenvolvem um tipo de bactéria que tem essa capacidade de digestão desse produto. E a nossa ideia é que nós queríamos isso e queríamos que essa tecnologia ficasse aqui no Brasil, né? Pelo menos alguma coisa que eles tinham que deixar, né? Aqui no Brasil seria isso. Mas conseguiram levar quase tudo embora e incinerar. Até hoje os trabalhadores eles são acompanhados semestralmente, às vezes anualmente, porque atrasa muito, com exames, né? Uma parte deles fez acordo, saiu, mas com a seguinte condição: qualquer trabalhador que tenha suspeita de nexo, ou que tenha qualquer problema de saúde, suspeita de nexo, não precisa ter um nexo comprovado, só suspeita de nexo, ele é imediatamente readmitido, um empregado novo, mas com todas as condições. E quem não tiver condições tem que se aposentar e o Instituto Rode a complementar a remuneração dele. Quantos estão nessa situação? Olha, dos 158, nós tivemos aproximadamente 8 óbitos, mais ou menos, né? Nós temos 60 trabalhadores que estão com vínculo lá com a empresa, em torno disso, mas somente uns 20 trabalham, né? Outros 40 estão em casa porque não tem necessidade de trabalho para todos eles, né? Porque o serviço é filtragem de água, né? Não tem... Hoje a empresa está sendo toda recortada, né? Então existe uma empresa que está dividindo ela em pedacinhos, né? Pegando as tubulações todas e levando para ser destruído isso daí. Mas eu tenho um diretor do sindicato que fica full time, totalmente à disposição, e controla toda a entrada e saída de material da Rodia, é controlada pelo sindicato. Todo trabalhador, quando vai fazer exame médico, ele é acompanhado pelos diretores do sindicato, né? Mas, com certeza, não tenho a menor dúvida, o pessoal tem uma revolta muito grande, né? Porque eles têm um tipo de contaminação diferente, completamente diferente. Eles têm uma contaminação que a gente não conhecia. Contaminação da carteira de trabalho, conhece? É o seguinte, ele tem aquele carimbo Rodia. Aquele carimbo Rodia, ele não entra em nenhum lugar. Não entra, porque a pessoa vai falar, nossa, isso é um passivo que ninguém quer assumir. Então ele não tem o corpo contaminado, ele tem a carteira de trabalho contaminada. Graças a Deus, a maioria deles tem... a gente encontrou palavras diferentes, apelidos diferentes, né? Ele tem contaminação, ele não tem... uma coisa é contaminação, outra coisa é intoxicação. Ele tem a presença dos produtos químicos. Ele não tem o produto químico fazendo efeito. Mas de uma hora para outra ele pode ter. Por quê? Porque o hexaclorobenzeno, ele se fixa nas células adiposas do fígado, substituindo a gordura. Então o que acontece? Ele fica lá no fígado, não faz nada. Mas se você, por exemplo, tiver uma gripe, principalmente nessa época que está todo mundo com gripe, né? Tiver uma gripe, tiver emagrecimento um pouco mais rápido, esse produto sai num volume muito grande para o sangue e te contamina. Ele fica parado, mas se emagrecer um pouco mais rápido, ele contamina. Tem que ficar gordinho? Tem que ficar gordinho? Tem que ficar gordinho.
E isso daí foi descoberto justamente porque nós tivemos um óbito. O rapaz se chamava Carlos Alberto Miranda, 32 anos, e sem motivo nenhum, assim, ficou com uma gripe e rapidamente foi a óbito. Procura dali e encontrou-se o quê? O HCB, que na época era confundido com BHC. BHC todo mundo tem, né? Tanto, mas foi confundido com BHC e descobrimos que era HCB. Foi em função disso que aconteceu o caso Ródia. Passos, é outra situação polêmica aqui, principalmente Cubatão, aquela época em que era o problema daquela poluição, era conhecido como Vale da Morte. Vale da Morte. A atuação do sindicato nessa história? Você tem E fala sobre a criação da criança sem cérebro. Isso. É mais ou menos aquela questão. Um dos efeitos da dioxina é a anencefalia. Esse, por exemplo, nós não conseguimos. É difícil falar que era dioxina gerada em tal empresa que provocava anencefalia. Nós tivemos diversos casos de anencefalia, as crianças nascerem sem cérebro, tá, em Cubatão. E nós sabemos que foi gerada dioxina na chaminé do incinerador da Ródia. Isso nós sabemos. Por quê? Porque as temperaturas, quando o cara trabalhava com aquele excesso de volume, ele abaixava a temperatura abaixo de 1.300, a geração de dioxina realmente. Então, esse era um dos problemas. Nós sabemos que quando a gente vai ali para a região de Pilões, nós temos resíduos químicos de todas as empresas, né? De mais de 20 empresas do polo tem lá, praticamente todas elas, né? É uma questão que existe. O sindicato, ele entende que o problema da poluição normalmente é mais grave dentro da fábrica do que fora. Porque para atingir o pessoal fora é porque dentro está um inferno. Então, nós temos um procedimento também de profissionalização dos nossos diretores. Nossos diretores, eles fazem hoje fiscalização em todas as fábricas. Então, nós temos uma sequência, vamos lá, verificamos desde qualificação dos trabalhadores, nós fazemos a verificação dos equipamentos, os testes hidrostáticos, das válvulas, de tudo isso daí. Essas empresas são obrigadas a ter isso daí. Se vai fazer qualquer teste, tudo, um chamado ensaio não destrutivo da qualidade do equipamento, tem que chamar o sindicato antes, o sindicato está presente, com seus profissionais, não é de maneira nenhuma política, sabe? Isso é com um técnico que vai lá e faz a verificação. Com isso, com essa presença, nós tivemos uma evolução muito grande. Quando nós entramos no sindicato, a nossa média de óbitos por acidente de trabalho, por ano, era de 1 a 2 óbitos por ano. Parece pouco, mas um já é 100% para quem acontece, né? Nós estamos agora há 6 anos sem nenhum óbito de trabalhador direto. Tá? Trabalhador empregado nas empresas, nós estamos há 6 anos sem nenhum óbito, tá? De acidente de trabalho, nem doença do trabalho. Então, é ótimo chegarmos a esse ponto. Nós conseguimos alterar praticamente todo o sistema de transporte dentro das empresas, que era onde tínhamos maior quantidade de, não só de óbitos, mas também com acidentes com lesões graves, lesões permanentes, né? Que eram as esteiras transportadoras, que é o problema que tem no porto hoje, né? Nós conseguimos mudar todas as esteiras com o apoio da Fundacentro, que veio e estudou todo o problema das empresas. Foram reprojetadas as esteiras transportadoras e hoje estamos numa condição bem a cavaleiro, não temos tido mais acidentes, isso daí é muito bom, mas inspeção constante. O sindicato vai em todas as fábricas 2 vezes, 3 vezes por ano para verificar isso. Quais são as fábricas que vocês têm lá? Nós temos muitas, temos a Fosfértil, Ultrafértil, tem 3 unidades industriais, temos a Bung, que tem a antiga Maná, a antiga IAP, né? Temos a Aga, a Linde, temos a Quator, que é a antiga União Carbide, temos a Dow Química, temos a Copebras, temos a Columbian, temos a Solo Rico, temos a IFC, que é a antiga
Trevo agora é da Iara, né? Temos a Estireno do Nordeste, a EDN, que agora pertence à Chevron. Temos a CBE, Companhia Brasileira de Estireno, né? E todo o sindicato tem 60 indústrias na base, né? Das quais 15 são grandes indústrias, em torno de o mesmo número de médias indústrias. O restante são pequenas empresas, né? São empresas familiares. Nós trabalhamos também até com o pessoal que produz vela, né? Produz vela, produz perfume. Isso aí, e aí é o mais difícil, né? Porque a empresa familiar é o mais difícil que tem. Que normalmente a pessoa contrata o cunhado e aí sempre vai dar um problema trabalhista, né? Você comentou aí da poluição de Cubatão há uns 20, 15 anos atrás, né? Essa situação hoje é dito que superou-se. É fato? Bom, entendemos o seguinte, que toda a produção de bens é agressiva. Tá? É impossível dizer que não existe agressividade numa indústria química. Mas elas, com certeza, elas foram bem minoradas dentro de um procedimento que se considera hoje aceitável. O que é aceitável? É estarmos dentro do chamado desenvolvimento sustentável. Então, existem os limites e esses limites internacionais têm que ser obedecidos, né? A maioria delas hoje tem a ISO 14000, que é uma norma internacional ambiental, porque o desenvolvimento do comércio no mundo, ele normalmente se autoprotege. Então, o que faz os países? Eles tinham inicialmente barreiras alfandegárias para se proteger. Hoje não, eles têm barreiras tecnológicas ou barreiras ecológicas. Então, as empresas que não se evoluírem, elas acabam ficando fora do mercado. Porque não importa só que a empresa que vai vender para lá, para o exterior, ela tenha condição ambiental. Hoje é cobrado dela que o fornecedor dela tenha um respaldo ambiental e o fornecedor também. Então, que toda a linha, toda a cadeia produtiva seja ecologicamente aceitável. Então, existe todo esse procedimento, né? Melhorou muito Cubatão. Cubatão hoje é outra cidade. Eu acho que, principalmente nós, de Santos, a maioria dos trabalhadores de Cubatão são de Santos, né? Então, é uma questão importante para nós. Nós temos aquela parte do Porto Cozipa, ultrafértil, que desemboca aqui no nosso estuário, hoje é tão importante. A gente discute a dragagem do estuário, e nós não podemos discutir a dragagem do estuário se não discutirmos primeiro a dragagem do canal da Cozipa, né? Porque é uma sequência, né? Então, realmente, existe uma situação melhor, né? Mas constantemente vigiada, né? Se acabar a vigilância, a gente sabe que o capital, ele sempre será agressivo, né? O capital, ele visa sempre o lucro, né? E as pessoas têm dificuldade de entender essa relação. Hoje, a posição oficial de todas as empresas é não ocasionar risco. Mas nem sempre isso chega ao chão da fábrica. Então, é importante que o sindicato haja para isso. Vamos virar a fita. Muito bom. Vamos virar a fita aí. Segunda parte da entrevista do senhor Herbert Passos Filho, de 13 de agosto de 2009. Senhor Passos, nós estamos conversando aí agora vamos conversar agora sobre a questão internacional, da sua atuação enquanto sindicalista dessas partes, né, nos órgãos internacionais dos trabalhadores. A atuação internacional hoje, das centrais sindicais, ela evoluiu bastante. Nós montamos aqui, acompanhando a questão do Mercosul, nós temos a coordenadora de centrais sindicais de Cone Sul. É um grupo de centrais sindicais de Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, desculpe, que se uniu e discute hoje posições comuns dos mercados. E esse grupo também participa do Fórum Consultivo Econômico Social, que aí, junto com o terceiro setor e os empresários, nós postulamos diversas coisas
com a parte dos governos. Mas é muito difícil. Normalmente a negociação mais fácil sempre vai ser a bilateral. Essa negociação de grupos é muito difícil. Desculpe. Por quê? Porque quando um grupo se negocia, ele negocia pelas menores condições do pior país. Então fica muito difícil. Quando os dois países negociam diretamente, fica mais fácil, porque cada um entra em concertação com o seu país. Tanto é que até hoje, um dos principais itens que nós temos, questão da Federação Nacional das Empresas de Seguro, que participa conosco no Fórum Consultivo, ela não consegue a questão de devolução de carros roubados do Paraguai. E hoje do Uruguai, que o Uruguai está igualzinho ao Paraguai. Por quê? Porque não fecha o acordo que já foi assinado há muitos anos, não é cumprido dentro do Mercosul. Por isso que eu pago um seguro mais caro, você paga um seguro mais caro, todo mundo paga seguro mais caro. Por quê? Desculpe. Os países não estão acostumados a cumprir esses acordos regionais. Então, de qualquer maneira, as centrais sindicais elas conseguem uma concertação maior do que junto aos governos. Nessa parte de relações internacionais, os sindicatos hoje estão construindo as redes sindicais de trabalhadores, e principalmente as redes sindicais. Nós temos as multinacionais que vieram para o nosso país, e hoje é muito difícil negociar aqui com a empresa da Alquímica. Ela vai falar, olha, tudo bem, pastor, eu podia fazer isso ou aquilo, você quer mudar? Mas eu tenho uma norma corporativa que é para a empresa inteira, no mundo todo. Como é que eu vou discutir só com você, diferente do resto do mundo? Ficou difícil. Então os sindicatos começaram a se organizar e as centrais em ramos de atividades e em redes de trabalhadores. Com isso, elas têm tamanho e escala. Quando eu vou discutir participação de lucros com a da Alquímica, com todos os sindicatos que tem da Alquímica no Brasil. E se tiver um problema no Brasil, nós chamamos todos os sindicatos da Alquímica no mundo, se unem, e aquele grupo que tem a mesma escala que a empresa consegue negociar. É uma forma nova de organização. Não respeita agora se é dessa central, daquela central. É o interesse comum daqueles trabalhadores daquela empresa. Então isso daí é a parte internacional que mais tem evoluído. São as redes sindicais. Às vezes são redes sindicais, às vezes são redes de trabalhadores. Difere um pouco. Temos uma grande rede, que é a rede da BASF, temos a rede da Volkswagen. Começou mais pelo sistema alemão, mas agora está desenvolvendo bastante, tá? Então temos aqui no Brasil a rede 4, a rede Bung, a rede Dow, também que são redes que estão operacionalizando com muito mais facilidade. Existem também os outros grupos que estão que nós utilizamos também. Às vezes ele foca uma representação política, às vezes foca uma representação regional. A regional, por exemplo, começa que eu falei do Cone Sul, e às vezes uma representação política, até a gente pode chamar étnica. No caso, temos a representação aqui da comunidade sindical dos países de língua portuguesa, que é um espelho da comunidade dos países de língua portuguesa. Fui da vice-presidência há muito tempo, uma entidade que tem sede em Lisboa, e nós costumamos nos reunir nos diversos países, principalmente nos países de África, né? Só uma pergunta. Qual a diferença entre rede sindical de trabalhadores e rede sindical... E rede de trabalhadores? Rede sindical e rede de trabalhadores. A rede de trabalhadores ela não responde a nenhum sindicato. Por quê? Por que a gente fala muito de rede de trabalhadores? Por causa do modelo de organização americano, porque às vezes não tem sindicato. Então ali, às vezes tem um modelo em alguns países da Europa que não tem o sindicato como representante. Para os latinos em geral, é importante que seja a rede sindical de trabalhadores. Para muitas organizações é rede de trabalhadores somente. Então é por isso que existe... Porque a organização dele é só da fábrica, ele só tem representantes da fábrica? Exatamente. É só a organização local do trabalho. Ele não responde diretamente a nenhum sindicato. Ela é acima do sindicato. Não tem organização sindical representando.
Então, é um modelo culturalmente bem diverso do nosso, né? Agora, como eu estava falando, nessa questão dos países de língua portuguesa, tem sido muito interessante para visualizar o que acontece hoje com a África. Eu entendo que hoje, na África, existe um processo de redução clara da população negra, né? Praticamente de destruição da população negra. A questão da AIDS na África é um mecanismo realmente muito forte de destruição. Nos países mais evoluídos da África, estive na África do Sul há pouco tempo, então nós chegamos lá, nós vemos que a população negra, ela vive até melhor que nos outros lugares, mas vive em guetos, em conjuntos habitacionais, normalmente fora da região central, que tem pouco acesso à educação, pouco acesso à saúde. O branco normalmente é um país totalmente privatizado, é dono de quase todas as propriedades, e a etnia indiana é a etnia operária da região, na África do Sul. E lá não existe mais o apartheid, né? Teoricamente não existe, é proibido o apartheid. Mas em cada lugar que você vai, existe uma tarjinha ali, que seja um hotel, seja um restaurante, tem aquela plaquinha que é uma propriedade particular e o dono se coloca no direito de deixar entrar quem ele quer. Isso é a África do Sul, que dizem que acabou o apartheid. Eu te digo que não acabou nada, né? Isso eu vi, ninguém me contou. Então, existe um processo realmente de extinção. Vamos verificar se esse novo presidente da África do Sul altera, porque o presidente anterior, ele dizia que não existia AIDS, né? Dizia que o problema deles era só pobreza, não era AIDS, que AIDS não era a verdadeira. Quando a pessoa não assume que existe essa realidade, que nós sabemos que é prejudicial, é pior ainda. Nós vemos que na África Central, a expectativa de vida é de 36 anos, portanto, dificilmente uma criança vai conhecer seu avô, vai perder a identidade cultural, né? Estive em São Tomé e Príncipe, estive em Angola, em Moçambique. Assim, na África, sindicatos que você foi, de que era? Na África do Sul? Na África do Sul, como assim? Nós temos as centrais sindicais. Lá. Temos duas centrais sindicais lá, uma bem atuante, né? Bem forte, outra nem tanto. Eu estive lá, foi durante o congresso da CIOLS, que foi em Durban, né? Mas passei na cidade do Cabo, passei nas outras cidades todas, o sistema é o mesmo, né? Fala-se um pouco de Kuala Zulu, africano era aqui, mas basicamente é o inglês que é a língua no país todo. Mas predominância do branco, do indiano e realmente o emprego de baixa categoria ou semi-emprego é do negro. Isso que você vê muito. Você foi em sindicato de quê? Indústria, de Minas? Principalmente de Minas, né? De Minas, né? Nós estivemos aí porque nós temos uma relação próxima dos sindicatos mineiros, porque pertencemos ao mesmo secretariado profissional. A nossa central internacional, ela dividiu, por exemplo, todo mundo que é comerciário está na chamada FAECIT, todo mundo que é alimentação está na UITA, todo mundo que é químico está na ICEM. Só que a ICEM, ela se refere à indústria química, energia, mineração e vidreiros, e borracha. Uma coisa só, é um secretariado só. E os metalúrgicos? Metalúrgicos tem a FETIM, que é uma só deles também. Só deles. Não é separado desses diversos ramos de atividade. Então nós temos muita relação principalmente com os mineiros, né? Que é muito forte também na África do Sul. Agora, também tive fui visitar em Moçambique, né? Em Maputo. Estivemos visitando diversas indústrias locais, tudo. Que tipo de indústria tem em Maputo? Fraquíssima, né? Fraquíssima. O que é? Olha, na verdade, tem mais algumas coisas de serviços, mas o que a gente vê que é uma coisa que a gente consegue identificar com facilidade, é que a corrupção também é muito grande na África.
E às vezes você passa, é difícil qualquer um de nós não se emocionar quando a gente passa e vê as pessoas sentadas na rua, sem expectativa nenhuma de vida. Eles vendem assim 3, 4 pedrinhas de carvão, que é o suficiente para aquecer uma refeição. A pessoa não vai ter no máximo uma refeição por dia, né? Então você vê, você sabe que aquela pessoa não vai sobreviver muito tempo, você enxerga, dá para ver, é difícil não emocionar. E aquela coisa, né? O grande mercado que tem lá é mercado de armas, mercado de drogas, mercado de remédio na rua, que está começando a acontecer aqui também, né? Mas o mercado de armas é que é muito forte também, né? Você fala em Maputo, você está falando? Maputo, vi Maputo também, vi em Angola também. Angola Como é que é? Angola é um dos países mais ricos do mundo. Sabe? Tem petróleo, tem diamantes, tem ouro, tem tudo. Tem tudo. É um país riquíssimo. Talvez por isso o povo seja tão pobre. É um país que há pouco tempo nós tivemos um massacre imenso que o mundo ainda não fala. Desde a época da libertação de Angola, o FPLA e o MPLA, eles acabaram assumindo o governo, né? Mais sobre a direção do MPLA. E a UNITA se manteve, através de seu líder, Jonas Savimbi, se manteve em guerra durante um grande período. A questão de uns anos atrás, o Jonas Savimbi morreu durante uma das suas operações de guerrilha e a UNITA se rendeu. Eram mais de 1 milhão de pessoas, né? Porque o povo, as aldeias, todas eles seguem seu líder, né? Na qual foi definido a ONU imediatamente, não, ninguém pode atacar esse pessoal. Realmente, ninguém atacou. Mas também não deixou entrar água, não deixou entrar alimento, e nós tivemos uma mortandade incrível. Tá? Então, acontece muita coisa. Nós tivemos a questão na África Central, dessa questão dos 10 anos atrás, no embate entre as etnias Tutsi e Hutus, mais de 10 milhões de mortos. E o mundo não viu, o mundo não olhou o que aconteceu, faz-se de conta que não existe. O que eu olho hoje na África? A gente discute muito do problema econômico mundial, a gente discute investimentos mundiais e vê que todo mundo evita, todo empresário evita, toda entidade patronal evita falar de África. A gente vê que parece que estão preparando a África para a próxima metade do século. Deixaram a África de lado, estão acabando, extinguindo com a população africana, para daqui, depois de 2050, utilizarem economicamente todo aquele potencial que eles têm. Então é uma visão que dá para ver. Fizemos uma pesquisa numa universidade de Maputo para verificar a questão da AIDS e num período ali, na faculdade de enfermagem, nós encontramos que 60% das pessoas estavam contaminadas com AIDS. Faculdade de enfermagem. O que é isso? Pessoas que deveriam ter uma instrução e não tinham. É interessante, uma das lendas mais comuns na África é que a pessoa se livra da contaminação da AIDS se relacionando sexualmente com uma pessoa virgem. Por isso é que a maior quantidade de estupro de crianças é na África. Então, você vê que é uma coisa em cima da outra. E São Tomé, como é que é? O que é São Tomé? Como é que é São Tomé? São Tomé não tem nada. Duas ilhas pequenas com algumas centenas de milhares de pessoas, né, que não tem uma atividade que a gente possa dizer comercial, né, é completamente sustentada. Não tem o que fazer. Tem sindicatos lá? Temos duas centrais sindicais, para variar não podemos ter uma, temos duas. Duas centrais sindicais, uma era de confronto ao atual governo, né? Então estava sofrendo muito, o companheiro Júlio lá, estava com um problema muito sério, e outra que de apoio, mas totalmente ideologizadas, né? Em Angola temos três centrais sindicais, né? Em Moçambique temos uma, em Guiné-Bissau uma também. E, na verdade, nós tínhamos uma representação duas representações de trabalhadores. Uma de Timor,
né? Timor-Leste, Timor-Leste, como a gente chama, mas com toda a dificuldade. É um país que está nascendo com uma inocência, né? A gente fala, é uma inocência muito grande na própria relação capital-trabalho. A gente espera que consiga desenvolver, apesar desses últimos problemas, do assassinato do presidente, mas com a permanência desse primeiro-ministro foi a grande liderança que levou à independência. E temos também a questão de Macau. Macau também é uma situação muito difícil, porque o governo chinês é totalmente antissindical. Uma coisa que a gente vê com muita dificuldade e muita apreensão. Os ditos governos de esquerda, eles nunca aceitaram sindicatos porque se acham plenamente condizentes com os direitos sindicais, né? Então sempre foi muito difícil desenvolver atividade sindical em governo de esquerda. Como são os dirigentes, assim? Dirigente sindical de Angola, assim, Moçambique, como que eles são? Como são as práticas? O que eles são? Baixa formação, muito baixa formação. Então, Oriundo de que trabalho? De onde eles vêm? serviços. Serviços. O melhor nível que nós tivemos foi na África. São os sindicatos da África do Sul, né? Então temos na África do Sul e temos alguns também do norte da África, né? Então eu tive contato com alguns do norte da África aí, mas aí mais dentro de comunidade árabe, né? Com melhor condição. Alguns líderes argelinos, né? Os líderes argelinos achei de bom nível, né? Do Egito já com muito comprometimento com o governo, né? Mas também lá para um pouquinho lá mais para o Oriente Médio, o pessoal também sempre muito, os países árabes em geral comprometidos com o governo. Só vi o pessoal da Argélia que era bem independente, mas em geral muito difícil. Mas a África é um país, é um continente muito difícil, certo? E a gente vê a dificuldade. E a ligação, né? Porque você está lá dentro e de repente muda o governo, né? Moçambique teve uma época em que a Renamo, que era partido político, ela volta para a clandestinidade e volta a ser uma atitude revolucionária. Então você está ali, você está escutando uma metralhadora, você à noite, né, algumas explosões. Para você se deslocar, você tem que ter um acompanhamento armado. Agora, outra coisa, por qualquer filme que você veja, qualquer coisa, ele não te dá identidade do que é miséria. A miséria tem cheiro. O filme ele não dá. Você não consegue medir a miséria na África. Só você estando lá. Por causa do seu olfato. Toda miséria tem cheiro. E é forte. Isso que a gente assiste na televisão é como se fosse uma bela de uma maquiagem. Só estando presente mesmo para sentir o que é a realidade da miséria na África. Vamos falar da sua... Como observador da URI, você foi a Venezuela. Uma das eleições do Hugo Chávez. Como é que foi isso? Foi realmente interessante. Agora, porque essas coisas sempre acontecem, né? Agora me chamaram, queriam que essa semana eu fosse como observador para Honduras, né? Agora, falaram, não tem problema, só tem toque de recolher, mas o resto está bem. Falei, não, deixa para lá. Mas fui num dos plebiscitos lá, contra o Chaves, né? Plebiscito lá do Afirmar-se. Né? E o que a gente nota? A Venezuela, ela tem uma população extremamente miserável que sai da miserabilidade. Essa população, ela enxerga no Chaves como Salvador, mas ela não é formada politicamente. Então, o que eu vi? Eu vi muitos militares disfarçados de civis, que é interessante. Militar disfarçado de civil é a coisa mais interessante. Ele não consegue tirar aquele tipo de vestimenta, né? Aquela calcinha de tergal com tênis, né? É típico do militar fingindo que é civil. Então ele se colocando como civis ali, e aí, de vez em quando apareciam aquelas motocicletas, aqueles bandos de motocicletas, sempre soldados, tudo, a gente sabia que eram, mas causando inferno ali. Mas tudo civil? Fantasiado de civil, né? Não disfarçavam nenhum corte de cabelo, mas eles vinham
atacava as pessoas, tudo. E tem uma visão um pouco muito diferente, né? Porque aqui no Brasil, a gente reclama de democracia. É interessante que a democracia é o único sistema de governo que admite crítica, né? Então a gente pode falar mal, é só na democracia mesmo. Mas a gente vê lá a diferença. Eu vi um coronel chegar na televisão e falar, olha, mandei recolher as urnas e aqui na minha região acabou, não vai ter votação nenhuma. E acabou. O militar decidiu, acabou, ele não prestou satisfação a juiz, a deputado, a senador, não nada. Ele falou, ele mandou acabar com a região, com a votação na região, e não vai ter. Mandou recolher, mandou incinerar os votos e acabou. Então eu vi acontecer isso. No meio da votação, o Chaves falou, olha, eu acho que vai ter atentado, então as fronteiras estão fechadas, está fechado também o espaço aéreo da capital. Você vê as pessoas tomarem atitudes que no nosso país nós não acharemos isso possível. Nós vemos coisas incríveis, como vimos agora em Honduras, um exército tirar um presidente. No Brasil nós já tiramos um presidente, mas tiramos constitucionalmente. Foi uma votação do Congresso que demitiu um presidente. É uma coisa legal. É isso que nós entendemos que é uma democracia. A maioria do mundo não entende ainda o que é uma democracia, né? Então acredita que militares podem chegar. O problema é que é muito importante que se tenha a memória do que aconteceu para que se não volte a cometer esses erros. Como observador assim, eleitoral, você foi só na Venezuela? Você não teve outra participação? Não, já tive em alguns lugares, assim, já tive também lá na África, em Angola, em algumas votações, mas foram coisas mais simples, né? Eu acho assim, coisas de âmbito nacional, né? O que eu fiquei mais de observador internacional é essa que eu consegui evitar também de Honduras, né? Que também queriam a volta do Zanaya, né? Do Zanaya lá, queriam que a gente estivesse lá como observador. Tem coisas que excedem o limite do que é um dirigente sindical, realmente. Mas é importante, viu? É importante chegar nisso, né? Que tenham sempre observadores sindicais. Nós fomos com o apoio da OEA também, né? Alguns embaixadores também do Chile, de Espanha, tudo. E o Brasil tem se portado de uma forma geral há muito tempo, né? Eu acho que o Itamaraty tem essa vantagem de se portar sempre a favor da democracia e do mais democrata possível. O Itamaraty sempre foi assim. Na Venezuela você ficou aonde? Aonde você ficou hospedado? Fiquei hospedado no hotel, com todos os custos. Mas em Caracas? Em Caracas. Em Caracas. Ficou lá em Caracas? Fiquei em Caracas. O pessoal que fomos nós, foi o pessoal da UGT de Espanha, o GT de Portugal, diversas centrais, né? Então foram... e foi constituído, chamado Grupo de Países Amigos da Venezuela. Esse grupo de países amigos da Venezuela, além de seus embaixadores, colocou também dirigentes sindicais. Então, foi isso, um grupo que os grupos se colocaram nos diversos locais. Da sua observação, como é que o Chaves se posta perante o país, perante o povo? Porque a gente, de fora, né, é passada uma imagem que a gente sabe que se deturpa muita coisa. Né? Na verdade, o que eu vejo no Chaves? O Chaves, o que eu vejo... Primeiro, ele é um militar, que tem todos os vícios de caserna. Certo? Ele está na Venezuela. A Venezuela é um dos países com tradição democrática mais forte que eu já vi. A tradição democrática na Venezuela é impressionante. Eles podem não gostar do Chaves, mas nunca aceitariam que o Chaves fosse retirado por um golpe militar ou qualquer golpe. Eles aceitam tirá-lo por voto, mas não aceitam de maneira nenhuma que seja feito de uma maneira não democrática. A tradição democrática da Venezuela, eu acho que é a mais forte de todas as Américas. Pelo menos na América Latina, aí de México para baixo, acho que é a mais forte. Eu acredito que se não me engano, a democracia mais antiga que nós temos. É o país que mais conseguiu realmente, durante todos esses anos, eleger
seus representantes. Então, culturalmente, a democracia na Venezuela é muito forte. Agora, o Chávez é um elemento de caserna, né? E a Venezuela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, lá o petróleo é do país, que nem aqui. Eles têm a PDVSA, como nós temos a Petrobras. Mas diferente, lá a PDVSA, ela tem menos lucros para dar melhores condições ao povo. Aqui a Petrobras dá um ótimo lucro. Em cima de quem, cara pálida? Eu costumo perguntar, em cima do próprio povo brasileiro. Olha, eu acho que se nós damos a condição da Petrobras ser a única exploradora de petróleo, ela deveria dar um retorno econômico melhor aos brasileiros. Assim como a PDVSA é um ótimo exemplo. O custo da gasolina é baixíssimo, o custo da nafta, aí falo para o interesse próprio da minha categoria, porque a nafta é a matéria-prima do setor petroquímico, né? É o que impulsiona toda a indústria petroquímica. Lá é baixíssimo, então muitos investem para produzir produtos petroquímicos na Venezuela. Evitam de investir aqui no Brasil porque a nafta é cara. Se a Petrobras reduzisse um pouco os lucros, que é uma forma de repassar para o interesse do brasileiro, também seria bom. Então é gostoso de ver essa diferença. Mas a maior diferença que tem, que eu vejo, aqui nós temos dois povos que são interessantes. É o mexicano e o italiano. Sabe que são os únicos dois povos que são semelhantes ao brasileiro numa coisa? São os únicos dois povos que eu vi. Olha, eu percorri mais de 50 países. São os únicos dois que também riem na rua. É gozado. O italiano e o mexicano. Eles sorriem na rua que nem o brasileiro. Porque o restante francês, argentino, inglês está sempre de cara fechada, né? É impressionante. É outra coisa que eu sempre vi que é mais diferente. Mas eu acho que o sindical, em geral, ele está crescendo muito e está cada vez mais se organizando. Aqui no Brasil, nós estamos substituindo muitas organizações. Os próprios partidos políticos, hoje, eles não têm a organização que deveriam ter. Então, você pega um sindicato, que nem o nosso, ele está participando da discussão da Secretaria de Meio Ambiente, do Conselho de Idosos, Conselho de Emprego, Conselho de Saúde, e participa de todos os conselhos. É uma coisa que evoluiu. Conselho de Habitação, tudo. Eu acho que aqui em Santos nós temos uma grande coisa que nós trouxemos para cá, foi o chamado Centro Público de Emprego, que é um local que a gente consegue, através de um financiamento federal, né, recolocar as pessoas. E quando não recoloca, a gente requalifica antes de recolocar. Porque existe uma dificuldade da recolocação do pessoal por falta de qualificação profissional. Tá? Então a gente está fazendo isso, é uma das atividades sindicais que anteriormente nós não tínhamos. Então existe uma evolução. E não fica mais só na intermediação de mão de obra ou na relação capital-trabalho. Hoje os sindicatos começam a agregar, que nem os sindicatos europeus fizeram, né? Agregar cada vez mais a representação civil. Está na busca de todos os outros direitos e não só mas naquela relação com a empresa. Eles se colocam como intermediários. Né? Ele não só trabalha na organização, continua na organização sindical, como trabalha nessas outras organizações. Ele é um trabalhador, um operário e é um cidadão. Exatamente, desenvolver cidadania. A gente brinca porque o nosso sindicato, devido à própria formação, que veio de uma formação política, política partidária, política ideológica, uma coisa que nós sempre fizemos foi apoiarmos entidades de formação. Nós chegamos, nesse período que nós estamos lá na administração, nós ajudamos a formar 120 entidades, entre o Sociedade de Melhoramentos daqui, amigos do futebol de tal lugar, a Associação Teto e Chão da Baixada, Associação disso, Associação daquilo, 120 entidades. Inclusive sindicatos, né? Inclusive sindicatos, dos quais hoje, desses 120, hoje 70 vivem por conta própria. Quer dizer, a gente sabe que muitos não subsistem sozinhos.
Então a gente acompanha por um certo tempo, né? Financiando, trabalhando, organizando aquele grupo, tudo. Depois solta. Depois solta porque cada um tem que se organizar e viver sozinho. Isso daí, a gente vê nisso daí, essa formação cada vez melhor. Até porque a gente não abandona a nossa condição de anarco-sindicalismo, né? Nós entendemos que o governo deveria cuidar mais de governabilidade e menos das questões sociais. As questões sociais a sociedade deve aprender a se gerir, né? Então, com isso a gente faz com que cada vez mais se organize. Então, são entidades aqui ou fora de Santos, aqui e na região da Baixada, sejam sindicatos, sejam associações de moradores, sejam, às vezes, apenas um clube de futebol. E com isso, cada vez mais a participação fica efetiva. Hoje, seja no gerenciamento costeiro da região, seja na questão dos recursos hídricos da Baixada Santista, ou se vai fazer a dragagem dessa parte, daquela parte, se nós vamos substituir ou qualquer atividade na Baixada, começa a se ter um peso cada vez maior, porque nós estamos, seja de todos os conselhos de desenvolvimento, os sindicatos estão participando, e com isso nós estamos evoluindo para participar com uma representação cidadã realmente, né? E não a representação somente capital trabalho. Eu acho que é a linha que a gente está fazendo e está É o caminho, acredito. no caminho. Senhor Passo, nós podemos encerrando por aqui, se puder fazer as considerações finais. Eu acho que quando a gente está falando aqui com vocês, conversando com vocês aqui, e isso significa que a gente está falando e criando uma memória, né? E tudo que a gente viu, principalmente nesse ano que nós completamos 50 anos, e nós vimos que o mais importante dessa comemoração era identificar o que gerou a nossa situação atual, o que nos trouxe a isso, quem nos construiu. Então é muito importante um trabalho de memória, porque a memória evita que se cometa os grandes erros que foram cometidos no passado. Então, acho que a gente está caminhando para um futuro de acertos. Muito obrigado.